10 judeus sefarditas que mais certificam brasileiros junto à comunidade israelita de Lisboa e junto à UTD também, que é a comunidade israelita americana que certifica para a obtenção da cidadania espanhola via carta de natureza, que nós já falamos aqui várias vezes no canal. Sejam bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. Deixem seus likes, por favor. Não assistam um vídeo sem deixar seus likes. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Nos ajude a levar a genealogia para o máximo possível de pessoas. Então eu fiz essa lista com os 10 judeus que mais certificam brasileiros junto à comunidade israelita de Lisboa, deixando bem claro para vocês aqui que eu não tenho os dados oficiais dessas comunidades israelitas. É uma lista feita com base na minha experiência de trabalho com esses judeus sefarditas, em conversas que eu tenho diariamente com outros colegas genealogistas. Então eu resolvi fazer essa lista com os judeus mais frequentes, que nós mais encontramos nas árvores genealógicas e que nós emitimos mais certificados, tanto eu quanto os meus colegas, ok? Vamos lá para essa lista. A primeira delas é a Beatriz Marques, é uma judia portuguesa, uma judia dos Açores. Ela nasceu por volta de 1530 na ilha de São Miguel, nos Açores. Ela era filha do Marcos Afonso e da Inês de Jerez. Os pais dela eram de Jerez de la Frontera, na Espanha. Foram expulsos da Espanha em 1492 pelo decreto de Alhambra dos reis espanhóis Isabel e Fernando. Eles expulsaram todos os judeus da Espanha. Eles se dispersaram pelo mundo e muitos deles foram parar nas ilhas portuguesas, né, que era um local geograficamente distante da Espanha. Então eles se sentiam mais seguros lá. Mas com o tempo o Portugal adotou também a Inquisição e começou a perseguir esses judeus. E a Beatriz Marques, ela foi acusada de judaísmo pela sua sobrinha, a Águeda Moniz, em um processo de 1592. Esse processo é da Águeda Moniz, onde ela acusa sua tia, onde ela cita sua tia Beatriz Marques como cristã nova. Abre aspas para Águeda Moniz nesse processo. Ela afirma que sua tia, Beatriz Marques, sempre lhe ensinou a cada sexta-feira lançar lençóis lavados nas camas, varria as casas e limpava os candeeiros, pondo-lhes torcidas novas e azeite limpo, deixando-os acesos até se apagarem. Ou seja, a sua tia Beatriz Marques tinha esses costumes judeus. Então a Beatriz faleceu em 1568, bem antes de ser citada nesse processo da sua sobrinha Águeda Moniz. Ela teve um filho, aliás, ela teve alguns filhos, dentre os quais o padre Manuel Rodrigues Furtado, que foi o pai da Beatriz Furtado. Esse padre, ela teve 2 filhos, e um deles foi a Beatriz Furtado, que também é reconhecida lá na CIL como cristã nova. Essa judia é muito comum nas árvores genealógicas aqui do Nordeste, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E várias árvores genealógicas pelo Brasil, onde as pessoas têm descendência aqui no Nordeste. Seus pentanetos, o Sebastião de Medeiros Matos e o Rodrigo de Medeiros Rocha, chegaram a Pernambuco na década de 1530 e passaram à cidade de Parelhas, Rio Grande do Norte, posteriormente. Parelhas é a cidade onde eu nasci. E lá eles se estabeleceram, eram letrados e ajudavam a população local com a burocracia da colônia. Então esses 2 irmãos geraram extensa descendência pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, e são meus heptavós. Então essa é um pouquinho da história da Beatriz Marques. Gente, eu vou resumir aqui a história de cada um desses judeus, resumir bastante mesmo, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo.
Para você que quer mais detalhes sobre a trajetória deles, sobre a descendência deles, procure informações no Family Search. Estou deixando sempre para vocês aqui no vídeo os IDs dele, são os endereços dele, os códigos deles no Family Search, onde vocês podem pesquisar esses judeus e conhecer um pouco da história deles, tá bom? Próxima judia, Maria de Herede, ou Maria de Herédia. Ela nasceu em 1571 em Olinda, Pernambuco, e viveu em Jaboatão dos Guararapes, também em Pernambuco. A Maria de Herede casou com um cristão velho em 1593, o Mateus de Freitas Azevedo, que era fidalgo e senhor de engenho. E aqui eu faço um parêntese, essas judias, essas cristãs novas que vinham para o Brasil, tinham essa estratégia de casar com nobres portugueses. Era uma estratégia ali para desviar a atenção do Santo Ofício, da Inquisição portuguesa, certo? Então a Maria de Herédia é citada em uma das acusações do Santo Ofício, quando seu marido, Mateus de Freitas Azevedo, denuncia 2 homens e diz que sua esposa tinha raça de cristã nova. Ou seja, o próprio marido fala que a esposa tinha raça de cristã nova, né? Na verdade, ela descendia, a sua mãe era Leonor Ruiz, que era uma cristã nova. Então, também uma excelente judia, né? Presente em muitas árvores genealógicas Brasil afora, e também é muito bem aceita lá na comunidade israelita de Lisboa. O próximo judeu que eu trago para vocês é o Junca Montezinho, casado com a Micol. Era um judeu nascido em Castela, na Espanha, por volta de 1460. É um judeu que eu tenho o maior carinho por ele, porque foi o judeu que me certificou junto à comunidade israelita de Lisboa. Eu descendo do Junca Montezinho. Ele foi batizado em 1497, era um batismo forçado, um batismo em pé, juntamente com seus filhos, crianças. Ele viveu em Barcelos e em Braga. Eu tive a grande felicidade de estar em Barcelos agora e em Braga também, em março agora de 2024, e eu fui na rua da judiaria, na rua onde morou o Junca Montezinho. Eu andei pelos lugares onde o Junca Montezinho e a Micol viveram. Então foi uma emoção indescritível para mim. Foi um turismo genealógico. Eu aconselho muito que vocês o façam. Eu pude ver as casas antigas, as paredes antigas, cujas pedras estavam marcadas com um X, aliás, com uma cruz, que indicava que aquela era uma casa de um cristão novo. Então foi uma experiência muito tocante para mim, indescritível aqui. Eu aconselho a todos fazerem. Então, um dos heptanetos do Junca Montezinho, José Dantas Correia, chegou o que hoje é a cidade de João Pessoa, na Paraíba, no final do século XVII, nos anos 1690 mais ou menos. Um dos filhos de Junca Montezinho foi para a região Seridó, que fica ali no sul do Rio Grande do Norte, norte da Paraíba, o Caetano Dantas Correia, e deu origem a uma vastíssima descendência naquela região ali da Paraíba e do Rio Grande do Norte, embora seus descendentes sejam encontrados por todo o Nordeste. Próximo judeu da lista é o Antônio Fernandes, cognominado o Pé de Açúcar. Ele nasceu na Praia da Vitória, Ilha Terceira, nos Açores, em Portugal, em 1535. Casou em 15 de abril de 1561, também na Praia da Vitória, com Brásia Nunes de Antônia. Ele também era chamado, além de Pé de Açúcar, de Antônio Fernandes da Praça e Antônio Fernandes da Praia. Ele faleceu lá na Praia da Vitória também, com o testamento em 1607. Gente, o Antônio Fernandes, ele era obrigado a pagar fintas, que era um imposto que os judeus pagavam ao governo português naquela época para serem tolerados. Não só ele teve que pagar fintas, mas também o seu irmão, Manuel Fernandes, teve um filho, sobrinho do Antônio, chamado Manuel de Barcelos, que também há documentos, há registros onde o Manuel de Barcelos paga fintas, ou seja, era uma família que pagava fintas, pagava impostos ao governo de Portugal.
para que fossem tolerados como judeus, né? Então, um judeu muito bem aceito também na comunidade israelita de Lisboa. Tanto o Antônio Fernandes como seu irmão Manuel Fernandes. Ele tem uma vasta descendência no sul do Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina. É muito comum encontrarmos esses judeus dos Açores lá em Santa Catarina e nos outros estados do sul do Brasil também. O próximo judeu que eu trago para vocês é o Belchior da Rosa, que nasceu em 1535, na verdade entre 1535 e 1543 no Porto, em Portugal. O Belchior era filho do Álvaro Nunes e da Susana Nunes, ambos cristãos novos. Em 30 de outubro de 1593, ele compareceu diante do inquisidor do Santo Ofício, o Heitor Furtado de Mendonça, o famoso Heitor Furtado de Mendonça, e assumiu ser cristão novo. Ele declarou que tinha mais ou menos 50 anos de idade, que residia em Olinda, em Pernambuco, há algumas décadas. E mesmo com essa confissão de ser cristão novo, ele gozava de muitas amizades influentes naquela época, no final do século XVI, lá em Pernambuco. Ele chegou a ser procurador dos padres da Companhia de Jesus. Então ele foi um judeu que confessou ser cristão novo, mas ele foi tolerado, digamos assim, na época. E só o fato dele ser comprovadamente um cristão novo já o faz um judeu muito bem certificado lá na comunidade israelita de Lisboa. A próxima judia é a Beatriz Mendes de Vasconcelos. É uma judia que tem uma história incrível. Ela era uma órfã, chegou em Pernambuco na expedição do Duarte Coelho, que era donatário lá de Pernambuco, e também era adotada da Brites Mendes, aliás, da Brites de Albuquerque, que era esposa do Duarte Coelho, e casou futuramente com o Arnaud de Holanda, que era um rico mercador holandês e que deu origem a essa família Holanda em Pernambuco. Então eles eram uma família muito rica, uma família de posses, eles eram senhores de engenho, tinham muitas terras em Pernambuco. Os seus descendentes casaram com muitas famílias nobres de Pernambuco, do Brasil Colônia na época. Ela foi interrogada 2 vezes pelo inquisidor Heitor Furtado de Mendonça. As provas da ancestralidade judaica da Beatriz Mendes de Vasconcelos são mostradas em processos de habilitação de genere de seus descendentes. São tratados no livro do historiador Francisco Antônio Doria, é um livro chamado Sangue Converso no Brasil Colônia 1 de 2010, onde ele mostra que nos processos de habilitação de genere, ou seja, nas investigações genealógicas de alguns dos seus descendentes, mostra que a Beatriz era descendente de judeus. Cita inclusive sua mãe biológica como morta na Inquisição, queimada na fogueira. Então a Beatriz é uma judia também muito bem aceita pela comunidade israelita de Lisboa, pela UTD também. É uma judia que tem origem cristã nova comprovadamente e que muitos nordestinos, mas muitos mesmos, descendem dela, né, porque seus descendentes casaram com inúmeras famílias aqui do Nordeste, especialmente famílias nobres, né? É outra judia também que está na minha árvore genealógica e na árvore de milhões de brasileiros. Vamos falar do judeu aqui que mais deixou descendentes aqui no Brasil, que é o judeu Rui Capão, um judeu muito antigo aqui no Brasil, que nasceu em cerca de 1109 na Sicília, na Itália. Ele foi convertido ao cristianismo pela rainha Urraca e pelo Afonso III o Grande de Portugal. Ele foi, digamos assim, convidado a ser batizado pela rainha de Portugal na época. Ele deixou uma descendência muito grande aqui no Brasil, mas é muito comum mesmo você encontrar o Rui Capão em árvores genealógicas Brasil afora. Árvores genealógicas de todas as regiões do Brasil. É uma coisa impressionante. E a sua descendência é provada por muitos livros, né? Muitos livros tradicionais de genealogia lá em Portugal,
que mostram os descendentes do Rui Capão. E o Jerônimo de Albuquerque também, que é uma espécie de Adão aqui do Nordeste brasileiro, é um dos patriarcas aqui do Nordeste, descende dele, é uma linha muito bem documentada também do Rui Capão, do Jerônimo de Albuquerque até o Rui Capão. O próximo judeu que eu trago para vocês é um judeu sefardita muito comum em árvores genealógicas do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, que é o Sebastião de Freitas. Ele nasceu por volta de 1565 em Faro, em Portugal. Ele passou ao Brasil, ele veio para o Brasil como soldado da companhia do capitão Gabriel Soares, veio para a Bahia em 1591 e da Bahia ele foi para São Paulo. Em 1594 ele já encontrava-se em São Paulo, participando de muitas bandeiras, né? Ele foi um sertanista, um bandeirante paulista. Ele ocupou vários cargos na Câmara da Vila de São Paulo entre 1596 e 1635. O Sebastião de Freitas foi denunciado por judaísmo em 1628 por proferir supostamente injúrias contra a Virgem Maria. E posteriormente, em um de seus depoimentos, ele confessou ser cristão novo. Então é um excelente judeu também para fazer o processo de cidadania portuguesa ou espanhola pela via sefardita. É um judeu muito bem documentado, geralmente traz uma descendência muito bem documentada também, muito boa de trabalhar. É um judeu presente na genealogia paulistana, na nobiliarquia paulistana, são livros clássicos de genealogia de São Paulo, e seus descendentes também encontram-se nesses livros. Trago para vocês agora mais uma judia importantíssima, uma judia que tem uma história incrível, uma história fantástica, que é a Branca Dias, da qual eu descendo com muito orgulho. A Branca Dias nasceu em 1515, por volta de 1515, em Viana do Castelo, Portugal. Ela veio para o Brasil ainda no século XVI. Ela foi a primeira mulher lusitana a exercer o judaísmo, a primeira mestra laica de meninas, ou seja, a Branca Dias tinha uma escola de meninas aqui em Pernambuco. E uma das primeiras senhoras de engenho, ou seja, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, uma mulher muito inteligente. Ela foi dilatada pela mãe e pela irmã, ela foi encarcerada pela Inquisição ainda em Lisboa. Ela posteriormente foi libertada, muito provavelmente por ter filhos pequenos. Ela embarcou para o Brasil com 7 filhos, se juntando ao marido, Diogo Fernandes, que já estava no Brasil, que tinha vindo antes para o Brasil, e moraram em Camaragibe e Olinda, estado de Pernambuco, onde tiveram mais 4 filhos e uma enteada. Com a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, nos finais do século XVI, seus filhos e netos, alguns filhos e netos dela, foram presos sobre a acusação de reconversão à religião judaica, ou seja, eram cristãos novos, católicos, que voltaram ao judaísmo. A acusação era essa. E eles foram mandados para Lisboa. Então é uma família que sofreu demais, mas sofreu muito mesmo com a Inquisição. Não só a Branca Dias, mas também seus filhos e seus netos. Existe uma vastíssima bibliografia sobre a Branca Dias. Vocês podem achar facilmente no cadastro da Branca, no Family Search. Deixei o ID aqui para vocês. Vou deixar a lista de IDs desses judeus sefarditas aqui abaixo, na descrição do vídeo também. Após a sua morte, por volta de 1588, os ossos da Branca Dias, durante a visitação do Santo Ofício, foram exumados e enviados para Lisboa. Vejam só que atrocidade. E foram queimados em um alto de fé lá no Rócio, que era uma região de Lisboa. Então, mesmo após sua morte, seus ossos foram queimados lá no Rócio. É considerada a primeira professora do Brasil, é uma judia que teve uma história fantástica, de muita resiliência, muita luta,
e que merece ser conhecida. Existe muito material sobre ela na internet e também no YouTube. Procurem saber sobre a Branca Dias. É uma das grandes mulheres do Brasil, uma das grandes matriarcas do povo brasileiro. Agora vamos falar do Antônio Bicudo Carneiro. Por fim, o Antônio Bicudo Carneiro é o último dessa minha lista de judeus sefarditas. Na minha opinião, o Antônio Bicudo Carneiro é o judeu que mais certifica brasileiros lá na comunidade israelita de Lisboa. É impressionante a quantidade de árvores genealógicas onde você vai encontrar o Antônio Bicudo Carneiro. Principalmente lá em São Paulo, no sul do país, na região sudeste e centro-oeste no geral. Você vai encontrar com muita frequência o Antônio Bicudo Carneiro. Eu já fiz vários processos pelo Antônio Bicudo Carneiro, já tenho vários certificados por ele, tanto na CIL como na UTD. O Antônio Bicudo nasceu por volta de 1545 em São Miguel, Açores, Portugal. Eu vou resumir bastante aqui a biografia dele para que o vídeo não fique muito extenso. Ele veio para o Brasil com seu irmão, Vicente Bicudo, no início da colonização da capitania de São Paulo. Eu descendo de uma irmã do Antônio Bicudo Carneiro, né, a Guiomar Bicudo. Ela está na minha árvore também. Em 1570 ele já aparece como tabelião em Santos. Em 1575 como vereador, conforme atas da Câmara de São Paulo. Ele foi o mais novo entre os 10 filhos do Vicente Anes Bicudo, do qual eu descendo, e da sua esposa Messia Nunes. Foi um bandeirante, foi um sertanista. Segundo Francisco de Assis Carvalho Franco, autor do Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil, que é um documento muito valioso também para quem trabalha com genealogia. Como é que é provada a descendência judia sefardita do Antônio Bicudo Carneiro? É um caso bem interessante. O Antônio Bicudo, não há fontes que mostrem que ele era judeu sefardita. Não há uma fonte clara que mostre isso. Mas nós tecemos toda uma argumentação para mostrar que essa família Bicudo era uma família antiga lá em Portugal, e apesar de ser uma família nobre, uma família de funcionários da coroa, era também uma família conhecida por serem judeus, por ser uma família já algumas gerações de judeus sefarditas. O Matias Bicudo, que era o primo do Antônio Bicudo Carneiro, era judeu, isso é comprovado também, há documentos mostrando isso. E o Isaac Bicudo, seu tio, que era o irmão do Vicente Bicudo, seu pai, há relatos também de ser judeu sefardita. Então nós temos toda uma argumentação de várias páginas mostrando que essa família Bicudo era uma família de judeus sefarditas, e alguns parentes muito próximos do Antônio também eram judeus sefarditas comprovados, e por isso as comunidades israelitas aceitam o Antônio Bicudo como judeu sefardita. Gente, prestem muita atenção. Está aqui abaixo, na descrição do vídeo, o meu e-book, o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita, onde você vai ter um processo completo pelo Antônio Bicudo Carneiro, tá bom? Tem todo o processo lá completo, inclusive fontes dele. Você vai encontrar aqui no meu livro, Guia Prático para a Cidadania Portuguesa. Tem tudo que você precisa saber sobre a cidadania portuguesa para descendentes de judeus sefarditas. Todo o passo a passo detalhado, extremamente divulgado, testado e aprovado aí por centenas de pessoas que já adquiriram esse e-book, que conseguiram fazer o seu processo de cidadania sozinho, sem a ajuda de genealogistas, economizando muito dinheiro com isso. Então sugiro que antes de contratar um genealogista, adquira o e-book, tente fazer o processo sozinho, que você vai conseguir. Muitas pessoas já conseguiram e você também vai conseguir, tá bom? Vou deixar aqui abaixo os nomes dos judeus, os IDs dele no Family Search para vocês conferirem, fazerem a genealogia inversa também, que é estudar a descendência desses judeus e tentar ligá-los com algumas pessoas, alguns antepassados
da sua árvore genealógica. Isso chama-se genealogia inversa, ok? É muito importante isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. É extremamente importante que você deixe o seu like aqui no nosso canal e inscreva-se também no Genealogia para Iniciantes. Com isso você vai estar nos ajudando a levar a genealogia ao máximo possível de pessoas, para que nós possamos trazer à luz a memória desses ancestrais que tanto sofreram, tanto amaram, tanto foram resilientes, para que nós pudéssemos chegar aqui até hoje. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.